Bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós conversamos sobre comunicação assertiva com pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. Eu sou Meriane Matias e o tema de hoje é o luto do dia não comemorado. Hoje é o Dia dos Pais, né? E muitas pessoas estão nesse momento no seu almoço para comemorar junto com a sua família esse dia. Eu lembro, assim, eu acho que o que era mais marcante no pai, que me lembra mais ele, é assim que ele era aquele tipo meio conselheiro. E eu lembro a gente sentado na cama do lado da rede dele, né, quando ele chamava a gente para conversar, para perguntar o que a gente estava pensando, os nossos objetivos, o que a gente estava planejando para nossa vida, e dava muito conselho para a gente. Eu acho que outro lugar também muito marcante era a mesa lá da sacada, né? Que ele contava a história dele e que foi tão importante e marcante aquele exemplo, né, daquela pessoa pra gente ser quem a gente é. E eu tô falando aqui no plural por causa de mim e dos meus irmãos. E essa mesa da sacada, inclusive, me faz ter um sentimento muito grande quando eu ouço aquela música do Nelson Gonçalves, né, naquela mesa. E se vocês perceberem, eu estou contando essa história com o verbo no passado. E provavelmente, assim como eu, muitas outras pessoas também, quando se referem aos seus pais, seu pai precisa usar esse verbo no passado. Essas pessoas que já não comemoram mais o Dia dos Pais. Essas pessoas que sentem, às vezes, esse dia como se fosse um dia qualquer. Ou que tem ali aquele dia que sente a ferida latejando e pulsando dentro do coração, né? E tem aquelas outras pessoas também, né, que veem esse dia como o dia dos muitos dias que não vieram, né? O dia do luto por esses dias que não chegaram a acontecer, né? E que não tem como não passar na cabeça, e se, né? E se ele tivesse aqui? E se ele tivesse vivo? E se ele ainda pudesse me dar conselhos? E se ele pudesse ainda estar do meu lado? E é muito engraçado, porque aí a gente tem essa gama de pessoas, né, com todos esses sentimentos, essa manifestação da saudade que pode ser de diversas formas. E a gente tem um bando de outras pessoas que não sabe lidar com isso, que não sabe o que fazer nessas situações, que não sabe como agir, que não sabe o que falar. Aí que estão perdidas, que se sentem angustiadas quando vê alguém chorando nessa situação, né? Que não consegue e que evitam lidar ou entrar em contato com o sofrimento, né, dessas pessoas. E essas pessoas, elas precisam ser olhadas, né? O sentimento delas precisa ser validado, né? Essas pessoas que estão ali hoje sentindo vazio da cadeira na mesa do almoço do Dia dos Pais, né? Esse sentimento precisa ser olhado e precisa ser validado. Porque ele vai estar ali, e ele vai estar ali o resto da vida. Ele vai se transformando, ele vai mudando. Mas a gente precisa saber lidar com ele, porque ele vai continuar ali. E quando a gente perde, né, alguém assim, a ausência do nosso pai fisicamente não significa que ele não esteja mais aqui, né? Ele está aqui. Ele está aqui nas nossas ações, né? Ele está aqui naquele conselho que ele deu pra gente e que a gente continua seguindo quando a gente vai ter uma decisão importante para tomar, né? Ele está aqui, eu não sei para quem tem como eu irmãos, ele está aqui nos atos dos nossos irmãos. Eu olho a minha irmã hoje e, nossa, como eu vejo a mulher que ela se tornou e pedaços e partes ali do pai naquela transformação. Quando eu olho para o meu irmão, então, nossa, ele, até o jeito de falar me lembra o pai. E hoje ele é pai e eu vejo ele sendo tudo que o pai foi pra gente. Só que ainda é uma versão 2.0, melhorada. Quando eu sento que eu tô relembrando com a mãe, né, toda a história deles, então ele tá presente, né? Não tem como dizer que ele não tá mais aqui, porque fisicamente ele não está. E a gente não tem como fugir do luto. A gente não adianta, né? Não dá pra dizer esquece. A gente não tem como esquecer a pessoa que a gente ama. Esquecer significa a gente não ser mais a gente. Significa a gente esquecer a nossa própria história, quem nós somos. Significa matar, de fato, a pessoa que a gente ama. Isso não é nem possível de acontecer, né? E
É engraçado porque a gente tem uma tendência a querer fugir de tudo que gera um desconforto, e geralmente sentimentos, geralmente coisas que coloquem a gente perto desse lugar que é a nossa finitude, que é a nossa mortalidade. Mas a gente não pode. O luto, para acontecer, ele precisa ser vivido. A única forma que a gente tem de passar pelo luto é vivendo. E não dá para dizer não chora. Chora, o nosso corpo ele é muito sábio. Se é isso que o corpo tá te mandando fazer, então derrama as lágrimas. Derrama as lágrimas e permite viver essa experiência que o teu corpo tá te pedindo, para que teu sentimento consiga ser reorganizado, para que tu consiga liberar toda aquela energia que está sendo necessária e ficar tranquilo novamente. A gente precisa entender que a gente só precisa estar do lado, não esteja do lado dessas pessoas. A gente precisa aprender a dividir as lembranças, os sentimentos. Eu lembro que quando o pai faleceu, cada um estava ali, no seu sofrimento, sozinho. E depois, quando eu passei, que eu comecei a estudar essas questões, a viver com tudo isso, que eu percebi, como a gente não é ensinado, né? Como a gente não sabe como lidar com isso. Porque estar e dividir com as pessoas que a gente ama e que também estão passando por esse mesmo sofrimento é fator de proteção. É fator de proteção para a gente não desenvolver um luto complicado. Isso porque quando eu ouço o outro me dizer o que está sentindo, eu consigo entender que às vezes também é algo que eu estou sentindo. E a gente consegue compartilhar isso, a gente valida os nossos sentimentos e dessa forma a gente se acolhe. Dessa forma a gente faz participação um na vida do outro. E a gente consegue se sentir mais seguro nesse contexto. Assim a gente consegue reorganizar, a gente consegue acolher os nossos sentimentos, né? Entender eles quando a gente olha na outra pessoa, validar. Mas não é também só sobre isso. É sobre dividir. É sobre ter aquela pessoa com a qual a gente dividiu momentos com a pessoa que a gente amava, aqui no caso nosso pai. É a gente poder viver essas lembranças e ter a consciência e olhando para trás de como foi bom e como foi um privilégio ter essa pessoa na nossa vida. Esquecer não adianta. Foi essa pessoa que tornou a gente quem a gente é. Essa pessoa que tem um impacto tão grande e que faz a gente olhar para a vida como a gente olha. Então foi um privilégio. E quando a gente consegue olhar essa linha temporal e ver todas essas coisas boas e essas transformações que o nosso pai fez na nossa vida, mesmo ele não estando fisicamente hoje aqui, a gente consegue agradecer, pela honra, pelo privilégio de ter tido ele pelo tempo que a gente teve. E não ficar olhando vazio, o copo meio vazio de que não temos mais. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele também perdeu o pai por uma situação semelhante com a minha, por um processo de uma doença oncológica. E ele estava falando de como foi tudo isso na casa dele e eu estava compartilhando como foi lá em casa também. E a gente começou a perceber, o quanto muda os endereços, mas com a dificuldade que é lidar com tudo isso. E trouxe muito forte para mim de que não são só os profissionais que precisam saber lidar com isso. Todo mundo precisa saber lidar com isso. Saber como estar do lado do outro, saber como fazer essa escuta, saber o que falar, quando calar. Tudo isso é muito importante, para todos nós. Entender a lidar com os nossos próprios lutos, aprender a lidar com o luto das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão perto da gente. E aí eu comecei dizendo, que hoje eu estava falando sobre o luto do dia não comemorado. Mas eu queria dizer e olhar para esse dia como uma oportunidade. Como uma oportunidade de olhar para trás e entender quanto isso foi importante na nossa vida. O impacto que o nosso pai
Aí eu falo aqui o nosso, de quem já perdeu, assim como eu, o impacto que traz para nossa vida. Então, a oportunidade de olhar e agradecer. De lembrar, né? De lembrar aqui, e eu trago, porque esse vídeo também eu vou compartilhar com a minha família, e de lembrar juntos. De lembrar juntos tudo que a gente viveu. E que esse dia precisa ser comemorado, sim. Porque a gente tem uma história construída. A gente tem muitas coisas para lembrar, muitas coisas boas para agradecer. Eu queria aproveitar para desejar feliz Dia dos Pais para todos os meus amigos aqui presentes que são pais. Eu queria agradecer em especial para o meu tio e para o meu irmão, para os meus queridos, né? Parabéns, vocês são o exemplo. E eu queria também parabenizar também todas as pessoas, né? Todos os pais que não estão mais aqui presentes fisicamente, mas que estão presentes dentro dos nossos corações. Até mais.